Deterioração das condições financeiras. Esse é mais um nome chique que o mercado financeiro dá para a situação que a gente vive hoje, que é de fato das bolsas caindo, desempenho muito ruim de ativos de risco e o resto da economia também não vai performar tão bem. Os únicos setores que estão se salvando de fato são os setores de commodity aqui no Brasil e muito puxados pelos preços que estão sendo praticados no mercado internacional. A guerra tem uma importância fundamental nesse tipo de comportamento e o cenário é incerto. Isso traz muitos problemas, tanto para nós quanto para o resto do mundo. Isso a gente vê na inflação, que já foi discutido aqui entre nós no canal, muitas vezes, diversas vezes, que de fato é um problema recorrente. E para o Brasil é uma ilusão, porque a gente acaba crescendo em setores que não necessariamente vão promover um aumento da renda geral da população. Pode até ser que aumente per capita essa renda, só que isso não vai ser refletido em empregos de qualidade, empregos que vão pagar melhor, um emprego que é sustentado ao longo do tempo e a recuperação econômica acaba ficando um pouco atrasada. A gente pode notar e pode prever que os dados econômicos do Brasil podem de fato vir com um pouco mais de qualidade, uma queda no desemprego, uma melhora da exportação, uma perspectiva de aumento de PIB. Hoje já se trabalha com PIB na casa de 1,8%, vindo de uma previsão que estava abaixo de 1%, porque o cenário no mundo era realmente muito incerto e para a retomada do crescimento do Brasil é da mesma forma, não era positivo. Só que hoje, esse nome, né, que eu comecei falando, que são as condições financeiras, elas estão tomando conta das análises de tudo que é dito e comentado, tanto pelos analistas de mercado quanto pelos economistas. Quando acende esse sinal vermelho, a gente tem que esperar que de fato o pior pode acontecer. É uma possibilidade também. Não adianta ficar vendendo medo só para pessoas virem com mais fome para análise que está sendo feita porque vende medo e vende pânico. Isso gera interesse das pessoas genuíno. Mas, de fato, a situação não é boa. Né? Porque, de fato tem certeza, de novo, né, falando, tem muita incerteza no ar. E é necessário primeiro mudar isso. Né? E sem falar na questão da Covid e a disrupção logística que o mundo viveu, mas o que a gente tem hoje é essa incerteza e fomentado muito por uma incapacidade da gente articular uma saída para a crise que a Covid trouxe, e talvez até tenha vindo antes da Covid, nesses dados que eu trouxe agora, né, de desemprego, de crescimento econômico, de aumento da renda. Agora, no ano de 2021, a gente fechou o ano com um salário mínimo que estava abaixo do que, aliás, né, o governo, né, que está em vigência, o incumbente no Brasil, vai entregar um salário mínimo abaixo daquele que era praticado em outros governos, né, no final de cada ciclo de governo, e ele não vai conseguir preencher esse aumento crescente que sempre houve por parte dos outros governos. E isso é muito ruim e mostra como o Brasil talvez tivesse sofrendo já sinais de uma economia pifando até mesmo antes da Covid e da guerra na Ucrânia estourarem. Mas existem dois cenários aí para o Brasil que eles são muito importantes da gente analisar, porque tem, sim, de fato, um cenário positivo para o Brasil de um lado e um cenário negativo para o Brasil de outro. E qual seria o cenário positivo? Bom, o cenário positivo eu acredito mais que ele vai trabalhar estourando para frente no médio prazo, né, e não no longo prazo. Por quê? Com a guerra na Ucrânia e com esse papo de desglobalização, que vocês podem ver aqui nos vídeos aí que eu venho soltando, principalmente o penúltimo vídeo, né, que fala sobre o fim da globalização, existe já um movimento, existe um discurso por instituições multilaterais como o Fundo Monetário Internacional, a Elvira Nabiulina, que é a presidente, a chairman do Fundo Monetário Internacional, falou reiteradamente disso, e esses blocos se formando, o Brasil ele pode ganhar sim um protagonismo regional, se aproximando um pouco mais dos Estados Unidos, que esse, com medo da aproximação da China na América do Sul, pode olhar para o Brasil, né, com outros olhos, e também o fato de o país, né, a Rússia, né, e outros países também que vão, porventura, se alinhar à Rússia e que são exportadores de commodity, podem dar espaço para o Brasil entrar nesse mercado e daí isso promover algum tipo de dinamismo econômico para cá, de crescimento econômico, e isso não é uma coisa para se jogar fora, né? Só que qual que é o cenário mais negativo? É a gente pensar principalmente no longo prazo e no prazo médio para o longo, né? Médio para o longo prazo,
que é de fato a mudança que a gente está vendo no mundo. E daí, de novo, convido vocês a ver o vídeo que eu falei sobre a disputa entre China e Estados Unidos, que ali tem um tema que está posto, que eu vou ainda trabalhar mais vezes aqui no canal, que é a questão dos semicondutores e da tecnologia de ponta, que é uma área que o Brasil simplesmente não existe, né? Ou se existe de uma maneira muito incipiente, porque é uma área que ela necessita de investimentos estatais e o Brasil não tem promovido isso de maneira sistemática e também não tem uma elite do empresariado interessada em disputar essas cadeias que são super nobres, mas que promovem uma demanda de gasto gigantesca por parte de quem quer investir. E as inovações que são feitas aqui são para as áreas em que a gente já tem uma vantagem competitiva no mercado internacional, em outras palavras, mais voltado para o agrotech, né, que vai abranger outras coisas que não essa área de fronteira, que tem a ver com robótica avançada, que tem a ver com dados, né, e armazenamento de dados, gestão de dados, tudo isso que é super relevante e o Brasil não tem uma proeminência, apesar de ter capacidade, né, de gerar uma mão de obra super qualificada, mas não tem essa conectividade que vai trazer robótica avançada para conversar com dados, com cidades inteligentes, tudo isso que hoje é uma tendência crescente dentro do cenário internacional. E claro, indústria de semicondutores, né, que tem a ver com a produção desses hardwares, dessas peças de altíssima tecnologia, o Brasil não está em nada disso e por enquanto ainda não faz parte dessas cadeias. Logo, se a gente tem um tipo de crescimento que ele vai se dar muito a partir da promoção de uma desigualdade, né? Porque o setor agrícola, como a gente sabe, não é um setor que não tem uma taxa de empregabilidade de alta qualidade muito grande, né? As indústrias acabam sendo muito mais intensivas em capital, as indústrias mais ligadas ao tech, apesar de ter a possibilidade de gerar uma mão de obra qualificada na produção de grãos, né? E essa questão da transgenia, a questão do melhoramento genético, né? Porém, isso é limitado, né? Se a gente comparar com outros setores que são muito mais, que promovem uma dispersão tecnológica e um aprofundamento da tecnologia, qualidade de mão de obra, como setores de produção intensiva em capital humano, né? E intensiva industrialização de altíssimo desempenho, altíssima qualidade. E tudo isso o Brasil está fora, porque o nosso modelo de exportação é um modelo diferente, que não tem nada a ver com o modelo da China e também dos Estados Unidos. Nesse cenário mais de longo prazo, o Brasil ele pode estar fadado a ficar preso num tipo de economia que lembra aquelas ideias de doença holandesa, que a exportação acaba criando ciclos de prosperidade e decrescimento econômico, como já tem acontecido no Brasil. Para a gente fazer a comparação entre positivo e negativo, precisamos colocar essas duas questões. E para mim fica claro, né? Se no médio prazo a gente tem alguma possibilidade de ter lucros, né, com a guerra na Ucrânia, com alta demanda em commodities, pelo fato de que a gente tem uma institucionalidade muito mais estabelecida, muito mais bem estabelecida do que outros países que são exportadores de commodities. No longo prazo, a disputa tecnológica e por setores que vão de fato aumentar a renda média da economia fazem a gente estar longe disso, né? A gente se vê longe dessa disputa e daí um desenvolvimento econômico de qualidade não parece que está dentro do nosso futuro. Bom, mas essa é a reflexão de hoje, né? E a gente olha a questão de condições financeiras, né? E o que isso quer dizer. Basicamente, ela vai nos dizer que a gente está com um desempenho ruim, né? E o desempenho do mundo está ruim. E muita incerteza gerada e que a gente precisa analisar muito bem o que pode acontecer no Brasil. Então, muitas pontas soltas, muita coisa está para acontecer. E nós vamos acompanhar, né? Tem mais dados do Brasil aí para serem soltados ao longo do tempo. Mas os dados aí que são importantes, eles estão vindo agora e eles podem, às vezes, ofuscar um pouco a análise de algumas pessoas, porque tem muitas tendências negativas também, né, na jogada. E só para finalizar, né, uma que sempre é colocada, né, e foi colocada é a questão da taxa de juros, né? A taxa de juros, ela é uma ferramenta importante que o Banco Central usa para controlar a inflação. Porém, a taxa de juros é dada como um remédio que sempre se quer aumentar o mínimo possível e já estava na conta do mercado que ia ser na casa primeiro dos 11,5, 11,75, como foi de fato, depois dos 12, e daí agora, vendo uma piora do cenário internacional, já se fala numa inflação mais alta do que a gente tem, que é 12,75 agora, no dia 1º de junho de 2022, e que vai crescer mais.
essa bola aqui a gente já cantou. E não é porque é nenhum tipo de magia, mas é simplesmente porque o mundo ele tá numa crise imensa. São duas crises enormes e já vinha de um desempenho mundial um pouco combalido, à exceção da China. E agora a gente está sofrendo todos esses efeitos dessas mudanças internacionais e, obviamente, a inflação é um deles. E se tem inflação no mundo, aqui vai ter também. Né? De novo, né, lembrando o vídeo que eu falo sobre real e dólar, né? O Brasil trabalha muito com diferencial de taxa de juros. E para isso a gente precisa subir a taxa de juros para lidar com a subida de taxa de juros de outros países. Bom, se é assim, a gente pode esperar que a nossa taxa de juros vá subir sim, que ela vai aumentar e não vai ficar nos níveis que estão agora, né? Ou que vai ficar estável. A gente pode sim esperar, como eu falei no outro vídeo, uma taxa de juros de 14% ao ano. Mas é isso aí, temos que esperar o que vai acontecer. Vamos acompanhando aqui, né, no exercício da análise da conjuntura. Um abraço a todos e até mais.